Glória a Deus! Deus seja louvado, adorado nesse ambiente, preparado para adoração a Ele, preparado, consagrado para Ele. Em nome de Jesus, Ele está manifesto aqui, em nome de Jesus. Glorificamos a Deus pela vida destas 3 jovens, que para quem não sabe, elas são irmãs. É a Edilane, a Edna e a Edvânia. Eu não sabia que a Edvânia cantava. Não sabia também, pastor Cícero? Olha que bênção, né? Que 3 moças abençoadas. Glória a Deus. Então, dedique a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje de manhã, eu até fazendo menção em relação a isso que elas cantaram. Hoje de manhã, eu postei algo aqui em alguns grupos a respeito de perder. E eu postei isso aqui, ó. Toda perda por causa do Senhor é ganho. Se você tiver de perder algo por causa do Senhor, você está ganhando. Toda renúncia por causa do Senhor é avanço. Se você faz algo na tua vida e Deus te orienta a renunciar aquilo ali, você entende que tem que renunciar, abrir mão daquilo ali, você não está voltando atrás, você está avançando. E todo sacrifício para o Senhor, ele não é morte, é vida. Ou seja, se for por causa do Senhor, vale a pena perder, renunciar e sacrificar. Se for por causa dele, vale a pena perder, renunciar e sacrificar. Vale a pena. Amém? E essa canção aí interessante, combinou, ok? Mas não é sobre isso que eu vou pregar, tá certo? Glória a Deus. Eu quero trazer a palavra de Deus ao nosso coração nesse momento, em nome de Jesus. Lembre-se que quando nós somos expostos a alguma coisa, seremos atingidos por aquilo e efeitos daquela exposição vão causar alguma coisa em nós. Se você, por exemplo, sai de casa 2 da tarde sem camisa, no sol quente, você vai sentir muito calor, sim ou não? Até sem camisa, você vai sentir muito calor. Você vai sentir os efeitos da tua exposição ao sol. Porém, quando você chega em casa, se você vai para debaixo do chuveiro ali, a água que estará caindo sobre você, escorrendo no teu corpo, você vai sentir o quê? O refrescar daquela água. Que alívio é quando você está com muito calor e você vai tomar um banho por causa da água. Você está exposto à água, exposto ao sol, exposto a alguma coisa. Lembre-se que nós estamos expostos nesse momento aqui e seremos expostos à palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela vai tocar você e alguma coisa vai acontecer com você. Amém? Amém, igreja? Porque nós fomos expostos à palavra, é que estamos aqui. Sabia disso? Eu só estou aqui hoje porque um dia eu fui exposto à palavra. A palavra me foi apresentada, eu criei nessa palavra e por isso estou aqui hoje. E assim também com todos que se converteram a Jesus. Quem já se converteu a Jesus aqui? Quem já tomou sua decisão? Diga aleluia. Você só está aqui hoje por causa da palavra de Deus, porque você ouviu a palavra de Deus. Então valorize esse momento. E o tema de hoje aqui, nós temos por tema, melhor dizendo, vai e não peques mais. Vá e não peques mais. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Desde a escola eu aprendi assim. O pecado é a desobediência ao que Deus fala. Porém, por que Deus diz para não fazermos algo? É para nos causar o bem ou o mal? Para nos causar o bem. Então, isso é a consequência do pecado. Porém, só em desobedecer já é pecado.
Então, existe uma consequência maior, além do meu sofrimento terreno, que eu terei por causa do pecado, existe uma consequência eterna. E uma consequência eterna chamada condenação no inferno. Então, repetindo, se eu peco, eu vou sofrer aqui na terra. E se eu continuo pecando e não me arrependo do meu pecado e nem entrego minha vida a Jesus para que Ele me ajude a ser liberto do pecado, ok? Então, se eu não fizer isso e morrer assim, além do meu sofrimento por causa do pecado aqui na terra, eu vou sofrer por causa do pecado depois dessa terra. Ou seja, eu vou ser condenado eternamente ao fogo do inferno. Então, são dois sofrimentos. Sofrimento terreno e sofrimento não é celestial, mas espiritual eterno, sem fim. Então, o que Deus quer, e nós vemos isso expresso no que Jesus fala à mulher adúltera: vai e não peques mais. O que Deus quer? Que nós vivamos uma vida sem pecado. Vai e não peques mais. Dá a entender o quê? Se esforce para não cometer mais pecado. Aquela mulher, ela tinha sido pega em adultério. Eu estou, que é João 8, vamos já ler, né? Ela pega em adultério. Então, qual foi a consequência? Ela já tinha pecado, ou seja, já tinha ofendido a Deus. Então, a consequência foi que ela foi pega, ela estava se deitando com um homem casado. Uma mulher estava sofrendo por causa dela. E um homem estava sendo desvirtuado e talvez desviado de sua família por causa de uma mulher adúltera. Consequência terrena. E além disso, ela estava sendo exposta a uma vergonha social. Ou seja, todo o povo sabia, essa mulher aí, foi pega na cama com o marido da outra. Consequência do pecado do adultério. E ela foi levada a Jesus. E não olhemos para esta situação e para aquela mulher como tadinha dela e tudo mais. Não. Ela foi usada pelo diabo para destruir uma família. Porém, ao se deparar com Jesus, Jesus perdoa ela. Porque é isso que Deus faz quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Amém, igreja? É isso que Ele faz. Então, se você vive uma vida de pecado, se você tem sido preso a pecados, Ele pode te libertar. Porém, uma vez perdoado e uma vez liberto do pecado, porque uma coisa é eu ser perdoado, outra coisa é eu ser liberto. Deus perdoa, mas libertar só quando eu entrego minha vida para Ele e decido não pecar mais e viver para Ele. Aí eu sou liberto. Então, Jesus, Ele diz para ela: vai, não peques mais. Olha, eu estou te perdoando, ok? Você está livre, você está limpa. A culpa não tem mais sobre você. Então agora, você pode viver sua vida, mas abandone essa vida de pecado. Então, nós não podemos viver uma vida de pecado. Diga assim: eu não posso viver uma vida de pecado. Por quê? Projeta no telão Apocalipse 22, 14 e 15. 22, 14 e 15. Rapidão. Hoje não vamos ler muito a Bíblia. Tá bom? Tem muito texto aqui. Então, vamos lá. Apocalipse 22, 14 e 15. Olha só. Então, outro anjo saiu do templo 22, 14 e 15. Capítulo 22. Isso. Bem-aventurados os que lavam suas vestes. Assim, têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Só que a gente vê o que significa bem-aventurados, ou seja, felizes os que lavam suas vestes. Que vestes são essas? É uma vida aonde, por onde eu passo eu peco, então eu me sujo. Por onde eu passo eu peco, então eu me sujo. Quando eu me encontro com Jesus, Ele me lava. As minhas vestes são lavadas. Eu estou limpo agora. Eu fui lavado. Então, bem-aventurado os que lavam suas vestes, assim tem direito, passaporte carimbado, para entrar na cidade pelas portas, a nova Jerusalém, o céu que nos aguarda. Eles vão entrar pelas portas,
Chegará esse dia, igreja, em que aqueles que foram perdoados e abriram mão do pecado, eles se encontrarão com Jesus, e Jesus nos fará adentrar ao céu, nos fará adentrar a Jerusalém eterna, e ali estaremos com Ele para sempre. Isso é para os que tiveram suas vestes lavadas, isso é para os que foram perdoados, é para os que se arrependeram dos seus pecados, ok? E para os que não se arrependerem? Próximo versículo. Fora de quê? Fora de onde? Fora do céu. Fora do céu. Não vai entrar no céu. Cães é quem tem comportamento de cachorro, é quem vive pelo instinto, ok? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Aqui é uma lista de pecados e não resume-se os pecados da humanidade a só essa lista, sim ou não? Tem outros pecados, sim ou não? Tem. Então aqui a questão é, aquele que é assassino e não abre mão da sua vida de assassino, se morrer como assassino vai para o inferno, não vai entrar no céu. Aquele que é idólatra e vive sua vida na idolatria, se não se arrepender e morrer, vai para o inferno. Idolatria, abrindo parêntese, é a prática de substituir Deus por qualquer outra coisa e me dar minha vida por aquilo ali. Isso é idolatria. Idolatria não é só aquele que ele adota uma imagem de santo, um santo, e é devoto dele. Se você é devoto de algum santo, você é idólatra. Se não se arrepender disso, vai para o inferno se morrer assim, ok? Essa é a palavra de Deus. Idolatria é quando você coloca outro no lugar de Deus. Devoto só é de Deus, meu irmão. É Ele que merece minha devoção, ok? Então, idolatria pode ser outras coisas. A pessoa pode dar a vida dela pelo futebol. Tudo pelo futebol. A coisa mais importante da vida dela é o futebol. O que é isso? Se não um ídolo moderno. O ídolo moderno. Se não se arrepender disso, preste atenção no que eu estou falando. Se você analisa a sua vida e o que é mais importante da tua vida? É o futebol. O cara perde culto, ou então nunca converteu por causa do futebol. A vida dele é futebol, e Deus não tem lugar na vida dele. Se ele morrer assim, vai para o inferno. Às vezes é jogo, porque a gente tem às vezes como algo ruim, idolatria, só o que é ruim. Jogo, é isso, é aquilo, né? Mas idolatria é qualquer coisa que se torna mais importante na minha vida do que Deus. Isso é idolatria, a prática de eu, tá certo? A prática de eu adotar isso como a coisa mais importante da minha vida é idolatria. O ídolo é aquilo ao que eu me entrego. Então, todo idólatra vai para o inferno. Se não se arrepender, vai para o inferno. Agora, projeta no telão aí outro texto. Eu estou começando aqui para falar para você a seriedade do pecado. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. O texto vai dizer: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha só, você não sabe que os injustos não herdarão o reino de Deus? A questão da injustiça não é apenas eu cometer injustiça, é isso também, ok? Mas a questão da injustiça que torna uma pessoa injusta é o quê? É a pessoa que não foi justificada por Deus. A justiça de Deus, ela repousa sobre o ser humano quando? Quando este reconhece que é pecador e entrega a sua vida a Jesus. A justiça de Deus encontra aquele homem, tornando ele justo. Não mais injusto, agora justo. O injusto, aquele que não foi justificado por Deus, vai para o inferno. Então, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Tem mais? Tem mais? Isso aqui já é, volta aí, depois eu vou falar sobre isso aqui, ó. Então, aqui é outra lista de pecado. Outra lista de pecado. Só tem isso aqui? Não, tem outros pecados.
O pecado é a maior doença da humanidade. O pecado é o câncer da humanidade. E só existe um que pode curar esse câncer. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Busque Ele para que você seja curado, senão você vai morrer. Não existe tratamento que dê jeito. Aí ó, o 11. Pode passar o 11. Alguns de vocês foram assim, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados. No nome de quem? No nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quem já foi assim? Quem já está justificado, lavado, perdoado, com um passaporte carimbado para o céu? Amém, igreja? É assim. Se você abrir mão do pecado, entregando tua vida a Jesus, então você tem o seu passaporte carimbado para morar no céu com o Senhor. Estará preparado para partir para a glória, como dizia o nosso saudoso irmão Neguinho. Como está? Estou só no ponto de partir para a glória. E hoje ele está na glória. Então, pecado é algo sério. Gálatas 5, do 16 ao 24. Gálatas 5, do 16 ao 24. Presta atenção. Alguns de vocês foram, aliás, olha lá, Gálatas 5, do 16 ao 24. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vai passar, vai passando. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Aqui é outra lista de pecados: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas, completa a igreja, não herdarão o reino de Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. E está escrito: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Então, o que Deus quer é que você abra mão. Como é que você vai abrir mão do seu pecado? Qual é o processo? Reconheça que é pecador. Ao reconhecer que é pecador, se arrependa. Tem gente que reconhece que é pecador, mas não se arrepende. Como assim? O cara sabe que ele é isso e aquilo e tal. Eu sei que eu sei que é errado. E aí? Não, agora não. Não se arrepende. Reconheça que é pecador, se arrependa do seu pecado. Se arrependa. Terceiro passo: entregue sua vida a Jesus. Por quê? Porque muitos sabem que são pecadores e muitos querem abandonar. Por que querem abandonar? Porque estão arrependidos, mas não consegue. Por que não consegue? Porque nós não temos força para vencer o pecado. E aí é onde entra o terceiro ponto: entregue sua vida a Jesus para que Ele se torne o teu Senhor e Salvador. Isso é aceitar Jesus. Por quê? Porque só Jesus venceu o pecado. Só Jesus venceu o pecado. Todos os seres humanos que nasceram antes dele, que nasceram durante ele e que nascerão depois dele, são pecadores. Por quê? Porque pecaram, mas Jesus não pecou. Desde a sua geração ele foi gerado pelo Espírito, não foi por Maria. Maria era pecadora. Maria era pecadora. Mas Jesus não foi contaminado pelo pecado de Maria. Por quê? Por quê? Porque ele foi gerado pelo Espírito. Jesus veio do Espírito. Deus, ele gerou Jesus. Então Jesus nasceu, ele cresceu e ele morreu e não cometeu um pecado sequer.
e não cometeu um pecado sequer. Só um parêntese, um detalhezinho. Não tem nenhum texto na Bíblia dizendo que Jesus adoeceu. Jesus estava com dor de cabeça, não tem. Que Jesus Cristo, ele estava com dor de barriga, não tem. Que Jesus adoeceu, não tem nenhum texto. Sabe por que Jesus não adoeceu? Porque ele não tinha pecado. Ele era 100% santo. A doença é consequência do pecado. Sabia disso? Só esse detalhezinho, essa curiosidade para você. Então, Jesus venceu o pecado. Quando ele entra no meu coração, quando ele entra no coração do ser humano, ele vence o pecado, ele dá forças ao homem para resistir ao pecado, e ele vence o pecado pelo homem. É por isso que todo ser humano tem que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque quando Jesus entra dentro do homem, Jesus vence o pecado por ele. É assim que funciona o processo espiritual dentro do ser humano. Nós não temos poder contra o pecado, porque o pecado foi condenado na carne. O que é condenado? Entranhado na carne, o pecado está. A carne nunca vai se converter. Nós somos carne. Por isso não conseguimos vencer. É a nossa essência, sabia? É a nossa essência, natureza pecaminosa, da raiz. É a raiz, está na raiz, meu irmão, a contaminação. Então, quando Jesus entra, é Ele que vence o pecado por nós. Então, para ser liberto do pecado, reconheça que é pecador, arrependa-se do seu pecado e aceite a Jesus como teu Senhor e Salvador. A partir disso, você estará perdoado e você terá forças para viver dizendo não ao pecado. E assim aguardar o dia da volta de Jesus para estarmos com Ele eternamente, sem essa carne, mas com o corpo glorificado. Então, o pecado ainda tem outro texto aqui muito forte, outro ensino, Mateus 27, do 1 ao 5. O pecado atormenta, o pecado nos leva a cometer loucuras. Judas, ele cometeu uma loucura. Qual foi a loucura de Judas? Ele andou 3 anos e meio com Jesus. Jesus provou que era Deus. Jesus fez o que fez. E Judas era o tesoureiro de Jesus, do grupo. Era ele que cuidava daquilo que entrava, das ofertas que entravam ali no grupo de Jesus. Ele era o tesoureiro. Ele viu Jesus. Ele andou com Jesus. Ele abraçou Jesus. Ele comeu com Jesus, ele dormiu com os discípulos ali no mesmo lugar que Jesus, mas ele cometeu uma loucura. Ele, sabendo que as autoridades religiosas, o sumo sacerdote e os fariseus queriam prender Jesus, então ele combinou com eles: vocês querem que eu entregue ele para vocês? Eu sei onde ele está, eu sei aonde ele estará. Se vocês quiserem que eu entregue ele a vocês, eu entrego. Mas eu quero um valor. Vocês me dão quanto para me entregar ele para vocês? Isso foi uma loucura. Combinaram um valor de quanto? De quanto? 30 moedas de quê? De prata. Ele recebeu as 30 moedas de prata. Ele foi até o grupo, as autoridades, os guardas das autoridades religiosas. E ali ele levou os guardas para prenderem Jesus. Beijou Jesus. Aquele que eu beijar, porque estava escuro, estava no Getsemane. Aquele que eu beijar é Jesus. Loucura isso. E ali os soldados prenderam Jesus. Judas, vendo que Jesus foi condenado à morte, ele fez isso aqui, ó. Vamos lá, Mateus 27, do 1 até o 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. Amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o tinha traído, viu que Jesus havia sido condenado, tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele disse: pequei
pois traí sangue inocente. Aqui, ó, o peso do pecado. O peso do pecado nos leva a cometer loucuras. Ele já tinha cometido uma loucura, trair Jesus. E agora vai cometer outra loucura maior. Por causa de quê? Do pecado. Pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Volta bem. A responsabilidade é sua. E era mesmo. Assim como a salvação é algo pessoal, assim como a salvação é algo pessoal, a condenação também é. Você é responsável pelos seus atos. A responsabilidade é de quem peca. Eles disseram: olha, não tem nada a ver com isso. Foi você que quis fazer. Foi você que pecou, foi nós não. Só que eles estavam pecando também, né? Mas no que Judas estava falando, passa. Então, Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Completa a igreja. Deixa projetado bem nesse versículo. Olha o entendimento aqui, ó. Então, Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e se enforcou. O dinheiro representa sustento. O dinheiro representa as coisas boas dessa terra. Mas eu te digo uma coisa: diante ou na iminência da morte, o dinheiro não vale nada. O dinheiro não vale nada. Chegou o dia da morte, ou chegou o dia da condenação, meu amigo. SW4, mansão, fazenda, gado, diploma, fama, do que vai valer? Judas jogou o dinheiro, 30 moedas de prata, jogou, e foi e se enforcou. Ele cometeu outra loucura. O que levou ele a trair Jesus? O pecado. O que levou ele a se enforcar? O pecado. O peso do pecado nos atormenta. E nós cometemos loucuras. O que faz um homem bem casado, com filhos, bem estruturado financeiramente, cair em adultério, experimentar uma aventura sexual, 20 anos de casado com filhos, 30 anos de casado com filhos, joga tudo fora por uma experiência, uma aventura sexual. O que é isso se não loucura? Pecado. O pecado é o câncer da humanidade. O pecado, diga assim, o pecado é o câncer da humanidade. Meu Deus, eu tinha preparado tantos textos, é 9 horas. Eu ia falar do pecado de Eva, eu ia falar do pecado de Acã, eu ia falar do pecado de Caim, eu ia falar do pecado de Davi, e eu ia falar do pecado do rico insensato. E eu ia dizer como vencer o pecado, como se preparar. Mas resumindo aqui, queridos, quem já está recebendo de Deus? Eva pecou. Qual foi o pecado de Eva? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? A motivação de Eva, o que levou ela a pecar? O que levou ela a olhar? O que foi que levou? Sabe o que foi? Talvez você nunca ouviu isso aqui. Ela desejou ser como Deus. Ela desejou ser como Deus. O que foi que a serpente disse para Eva? A serpente disse para ela que olha, Deus disse que vocês iam morrer, né? Isso é mentira. Deus sabe que no dia que vocês dela comerem, vocês se tornarão como Ele. Conhecerão o bem e o mal e serão como Ele. Ou serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Quando ela olha para o fruto,
Ela viu que era desejável ao paladar e boa para dar entendimento. Boa para dar entendimento. Ela entendeu, realmente eu acredito, como a serpente falou, que se eu comer disso, eu vou saber como Deus sabe, eu vou ser como Deus mesmo. Eu vou ficar só aqui no pecado de Eva. Ela foi influenciada por quem? Por quem? Quem é que está dentro da serpente? Satanás. Qual foi o pecado de Satanás? Hein? Vocês estão inteligentes. Querer ser igual a Deus. Porém, a consequência da vida de Eva, olha a consequência da vida dela. Ela levou o marido dela a fazer o mesmo que ela fez. Adão pecou? Pecou. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. Adão pecou. Eva pecou? Adão também pecou. A consequência da vida dela e dele foram expulsos do jardim. Começaram a sofrer. Você sabia, mulher? E você não tem culpa do pecado da Eva, mas dos seus você tem. Mas você sabia que não era para doer tanto o parto normal? O parto normal, segundo a Bíblia, era para ser, eu creio que 10% da dor. Eu acho que era para a mulher espirrar e nascer. Não, estou falando sério. Não estou falando sério. Eu não estou brincando, não. Estou falando sério. Estou falando sério. Não sei se você viu esse vídeo. Um urso panda fêmea está aqui no zoológico e grava o momento que ela tem o filhote. Ela espirra e o filhote sai. Alguém já viu esse vídeo? Eu já vi. Ela espirra e opa! O que a Bíblia diz? Não vamos ler não. O que a Bíblia diz que foi a consequência do pecado de Eva? O que foi que Deus disse? Deus disse: por causa do teu pecado, multiplicarei as dores do parto. Não é que não teria, por isso que eu digo que era para ser 10%. Não, pastor, mas um menino desse tamanho, o meu mesmo, a cabeçona, quando nasceu, não tinha como não doer, não. Se o menino fosse desse tamanhozinho aqui, ó, se nascesse desse tamanho aqui, você vê como nascem muitos filhotes de animais? Tão pequenininhos, tão pequenininho, o filhote nasce. Tem animais que tem, os peixes, né? Mas é ovo, né? Tá, aquela cor toda e tal. Mas se fosse não, mas não sobreviveria. Deus é Deus, meu irmão. Deus é Deus. Então, por que dói tanto? Por causa do pecado de Eva, consequência do pecado de Eva. Eva foi expulsa do jardim juntamente com seu marido. Assim como, remetendo ao passado, muitos anos atrás, lá no céu, quando não existia humanidade ainda, Satanás, mas ele não tinha esse nome. O nome de Satanás lá no céu era como? Lúcifer. A Bíblia diz que Lúcifer era formoso. Ele era magnífico. E ele conduzia a adoração a Deus no céu. Então, o nome dele era Lúcifer, ele era formoso e ele tinha uma posição de liderança. Ele tanto adorava a Deus como levava os anjos a adorarem a Deus. Mas ele pecou. Depois do pecado, o nome dele saiu de Lúcifer para ser Satanás, diabo, a antiga serpente, o cão, o inimigo das nossas almas. Ele não mais adora a Deus e não mais leva as pessoas a adorarem a Deus ou os anjos. Não. E também ele não tem mais aparência bela. A originalidade da aparência de Satanás com certeza é feia. Ele caiu, até porque a Bíblia diz que Jesus, ao descer no inferno, ele pisou na cabeça de Satanás, esmagou a cabeça dele. Mas a consequência maior na vida de Satanás foi perder a presença de Deus. Ele pecou e caiu. Lucas 10:19, Jesus diz: eu vi Satanás
cair do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu. A Bíblia fala em Apocalipse: ai dos homens, porque Satanás foi atirado na terra. Ele caiu do céu, estava na presença de Deus no céu e caiu. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado deforma. O pecado humilha. Para fechar, eu só digo uma coisa para você. Entenda, só Jesus pode libertar você do pecado. E libertação, ela fala de você poder dizer não. Porque aquele que é livre pode dizer não. O escravo, por mais que ele diga não, mas ele vai ter que fazer, porque ele é escravo. O livre não. A tentação vem, mas o livre não, eu não quero isso não. Eu sou livre, não, vai para lá, eu sou livre. Vai para lá, não quero não. Esse é o livre. Só Jesus pode libertar. Entregue sua vida a Jesus. Reconheça que é pecador, se arrependa do seu pecado, entregue sua vida a Jesus. E vá e não peques mais. Vamos ficar por aqui. Amém? Quem recebe a palavra? Aplauda o Senhor. Em nome de Jesus. Se coloque de pé mesmo. Hoje nós vamos ser mais rápidos. Nós vamos apenas orar, selando essa palavra. Eu vou fazer o apelo. O pessoal pode ficar para encerrar com uma música, mas nós vamos. Coloque uma edição no seu coração. Você já ouviu a palavra e ela já foi bem explicada, eu creio. E para você que está em Cristo, vai, não peques mais. Porém sabemos que o pecado nos ronda e às vezes podemos deslizar. É por isso que está escrito em 1 João 2:1: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Porém, todavia, se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Antes disso tem 1 João 9: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então, é isso aí. Feche seus olhos e oremos. Reflita na sua vida nesse momento, diante da palavra que você ouviu. Meu Deus e Pai, eu quero abençoar nesta hora a vida de cada homem e de cada mulher. Que esta palavra que foi ministrada, meu Deus, possa, meu Deus, surtir efeito naqueles que já entregaram suas vidas a Ti, que possam ser renovados e que possam, meu Deus, entender e ver e perceber, meu Deus, como antes percebiam, porque muitos, depois de se converterem, às vezes são levados por algumas coisas, são enganados. Então nessa noite eu te peço por estes primeiramente, que o Senhor renove eles, e que eles possam, meu Deus, viver uma vida séria diante do Senhor, honrar o Teu nome, honrar o Teu sacrifício, honrar também a palavra deles que eles deram diante do Senhor e diante da igreja, que permaneçam. E aqueles que não tomaram suas decisões ainda, Pai, que estão tais como eu estava há 28 anos atrás, preso pelo pecado, no mundo, cheio de críticas e de incredulidades, ó Deus, mas eu ouvi Tua palavra, como eles estão ouvindo aqui também. Eu ouvi a Tua palavra em um ambiente como esse, onde também um pastor pregava, sim, e ali entendendo aquela mensagem, eu olhei para mim, eu comparei aquela mensagem com a minha vida, e eu entendi que eu não poderia mais viver daquela forma. Por isso tomei a decisão de entregar minha vida a Ti, Pai, e aqui estou. Então, para estes que não tomaram essa decisão ainda, eu te peço que o Senhor os toque ajudando eles. Toque, ajude eles, Pai, e que eles tomem essa decisão antes que seja tarde demais, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. E eu quero perguntar para você, se você quer entregar sua vida a Jesus agora,